arte existe porque a vida não basta. Palavras do poeta Ferreira Goulart. Que dizia também que a arte é uma invenção da vida, uma descoberta. E a nossa convidada de hoje é múltipla. Ela dança, coreografa, cria, produz, escreve, dirige. Etc. No Persona de hoje, Clarice Abujamra. Clarice, seja muito bem-vinda. Prazer receber você no nosso programa, Clarice. O prazer é meu, claro. Clarice, vamos começar pelas suas influências que você teve lá do início da sua vida. Você é sobrinha neta do grande diretor teatral Antônio Abujamra. Sobre ele a gente vai falar daqui a pouquinho. O fato é que, apesar desse ambiente teatral na sua casa, a sua primeira opção, logo de início, foi a dança mesmo. Por que a dança? Porque, na verdade, eu não me lembro de ter feito outra coisa na minha vida desde sempre. Diz a minha mãe que, com 4 anos de idade, bebezinho, né? Ela me levou para uma escolinha de dança que tinha na escola que eu frequentava, uma salinha de dança. Eu nunca mais saí. Então, não era nenhuma questão em determinado momento, eu optei. Entrei e nunca mais saí. Então, foi... E a pessoa que mais me incentivou a buscar novos horizontes, mesmo dentro da dança, foi o Sr. Abu. Então, foi... Desde o começo mesmo. Desde o começo mesmo. E mais tarde você foi estudar em Nova York, na escola da dançarina e coreógrafa Martha Graham. Então, a gente preparou um quadro sobre ela para a gente entender um pouco, né, dos princípios aí dessa dama da dança revolucionária. Essa mudou minha vida. Então, vamos... Essa eu me animei a ser atriz por conta dela. Por conta dela, né? Então, olha só. No final do século XIX, nascia na Pensilvânia, Estados Unidos, a dançarina e coreógrafa Martha Graham. Filha de um médico especialista em disfunções neurológicas, que elaborava seus diagnósticos observando os movimentos e expressões físicas dos seus pacientes. O interesse da menina pela capacidade do corpo expressar sentimentos foi a inspiração que a levou, na adolescência, a se apaixonar pela dança. Considerada um dos maiores nomes da dança contemporânea, Martha Graham imprimia em suas coreografias a alma das suas personagens. Em contraponto às outras vertentes da dança, que privilegiavam a estética dos movimentos inspirados na natureza. Sua dança, na verdade, refletia uma revolução artística e é frequentemente comparada às obras de Picasso nas artes plásticas e Stravinsky na música. Por isso, é considerada a mãe da dança moderna. Clarice Abujamra foi beber dessa fonte na escola da grande mestra, em busca dos fundamentos mais expressivos da sua dança-teatro. Quero matar vocês. Meu Deus do céu. Nossa, obrigada, porque eu quero isso aí para mim. Eu não tenho. A gente vende para você por um preço bem baratinho. Por favor, olha, a força dessa mulher dentro das artes é uma coisa absurda. Ela trabalhava com atores, as pessoas, sabe, naquela época já, e ela nunca permitiu que você fizesse um gesto sem o subtexto, sabe, sem incorporar.
Nossa Senhora, ela é de uma força. Quer dizer, marcou a minha vida ontem, hoje e para sempre. E você pode explicar um pouco desses fundamentos revolucionários dela? Né? Ela se baseava muito na tragédia grega, né? Total. A yoga também, e na tragédia grega, e a dramaturgia. Ela montou os grandes clássicos gregos, as Medeias da vida, todas, entendeu? E a maneira dela... Eu a vi no palco ainda, viva, já, não dançando. Quer dizer, supostamente era uma dança, né? Mas ela mais passeava pelo palco e falava, para mim foi arrebatador. Ela era muito precisa, muito clara, e um sargento, assim como professora. Eu fiz aula com ela, gente, tive 2 aulas com ela. Isso é uma experiência inesquecível, eu acho que para qualquer bailarina e qualquer atriz, porque passar pela mão dela é passar por um crivo, assim, impressionante. A bailarina, por si só, é de uma disciplina ímpar. Na mão dela, então, é elevada à enésima potência. Então, hoje, eu sei, posso ter todos os defeitos do mundo, mas sou de uma disciplina incrível. Qualquer bailarina é, né? Bailarina, né? Se não tiver disciplina, não. Acho que o músico também, né? São as 2 artes que requerem isso. Aí, de volta ao Brasil, você foi convidada para coreografar espetáculos de teatro. Foi. Como é que foram essas primeiras experiências? Que geralmente você lida com atores que não têm muita prática, não têm formação de dança. Como é que é isso? Foi muito legal. Eu lembro que no primeiro ensaio, uma atriz, ela já foi embora. Ela ficou com febre no dia seguinte, porque não tinha o hábito de usar a musculatura. E de, é sempre um aprendizado e um prazer enorme. O primeiro trabalho grande que eu fiz assim com um elenco maravilhoso, só não me perguntem nomes, porque eu estou ruim de nome. Mas foi direção do Benedito Corsi, As Alegres Comadres de Windsor. Então, era a música do Maestro Medalha, direção do Corsi e um elenco maravilhoso. Maria Della Costa, um elenco da pesada. Era Zanoni Ferriti. Aos poucos eu vou lembrando um pouco, né? Então, aí eu fiquei fascinada. Foi aí que eu comecei a entrar na veia do teatro. E quando eu estava nos Estados Unidos estudando, o tio Tó falava assim para mim: sai da aula de dança e vai direto fazer um curso de interpretação. Você precisa fazer... E eu falei: tio, não dá, eu estudo feito não sei o quê. Não, vai. Mas não fui, né? Dessa vez eu não fui, da primeiríssima vez, né? E aí, quando eu comecei a coreografar para teatro, comecei a entender um universo ali muito de perto, né? E foi... Tem uma curiosidade, não sei se dá tempo para contar, que é bonitinha. Tem uma atriz chamada Yolanda Cardoso. Né? E eu estava de madrugada em casa, batem na porta violentamente, era a Maria Della Costa desesperada. Eles tinham estreia no dia seguinte. E a protagonista, Ana Pajem, a menina, e o rapaz saíram do elenco, tiveram um desacordo forte e foram embora. E a Maria falou: só você pode me salvar. Eu falei: como? Ela falou: a peça é inteira coreografada. Você praticamente dirigiu aquilo tudo para o Benedito. Pelo amor de Deus, entra em cena. Eu sibilava, eu falava você, eu tinha uma pessoa que falava assim. Eu falei: Maria, a minha voz cai no abismo, eu não tenho voz, eu sibilo, não faz isso comigo. Bom, enfim, ela falou: você tem que me salvar. Não deu tempo nem de fazer a barra da saia. Era época, eu entrei com a saia cotó. Bom, vou resumir a história. Uma semana depois, eu chamei a Maria e falei: olha, Maria, não dá, sabe? Pelo amor de Deus, você acha alguém? Ela falou: não, segura mais uma semana. Aí a Yolanda Cardoso falou assim para mim: vou dizer uma coisa para você. Você vai ser atriz e hoje eu quero que você saiba que eu sou sua madrinha. Olha que lindo. Ou seja, você entrou no teatro como atriz de uma forma muito inusitada, lindo, né? Lindo. Porque seu tio te enlouquecia, você não pensava em ser atriz e entrou dessa forma. Exatamente, né? sem conseguir nem falar direito. Mas aí, devidamente iniciada na arte teatral... Abençoada pela Yolanda Cardoso, você foi fazer um curso com o Eugênio Kuznets, né? Fiz.
E aí é de se imaginar que você deve ter experimentado novas coisas com ele. Foi um grande método mestre, dele grande trabalhar. ator. Né, já tinha um respeito muito grande de todo mundo, né? Por ele, pelo método dele, né? Tinha aquela curiosidade. Foi outro aprendizado, né? Aliás, o belo da vida é esse, né? É um eterno aprendizado de tudo, em todo, desde as relações de amizade até qualquer outra coisa. E ele também cobrava a disciplina, ele era exigente, né? De mim não precisava cobrar, mas ele era bem... E eu lembro quando comecei a fazer os exercícios de memória emotiva, aquelas coisas. Nossa! Clarice, e a sua primeira atuação por vontade própria, vamos dizer assim, foi na peça Papai, Pobre Papai, Mamãe te dependurou no armário e eu fiquei tão tristinho. Exatamente. Que título, né? Quem dirigiu foi Roberto Vinhati. Que era rigoroso. Outro exigente. Outro. E ele foi o tio Toque que me colocou, mas era ele quem... O tio Toque falou, você vai fazer essa peça que o Vinhati vai dirigir. Mas, Clarice, você disse que a sua disciplina, a sua forma de composição de um personagem parte sempre da dança e do texto. De fora para dentro. E do texto também. Você pode explicar isso para a gente? Tudo. Regra geral, você pergunta para um ator, ele faz a gênese da personagem, todo... Eu não consigo. Eu trabalho de fora para dentro, isso é... E o primeiro dia quando eu dava entrevista, eu ficava muito envergonhada no começo da carreira, porque era quase uma ofensa você dizer que você construiu um personagem de lá para cá. Eu fiz um musical no Rio de Janeiro, foi dirigido pela Bibi Ferreira. O elenco estava a Marília Pera, Valmor Chagas, Marco Nanini, era uma turma da pesada. E a Marília me dava carona para ir. E um dia a gente estava conversando, porque tinha coreografia na peça, e ela falou, ai, eu só trabalho, minha filha, de fora para dentro. Quando ela falou isso, eu falei, para o carro, vem cá, me abraça, pelo amor de Deus. A partir daquele dia, nunca mais tive problema de dizer que eu trabalho de fora para dentro. Quando a gente fala trabalho de fora para dentro, quer dizer, você cria primeiro, vamos dizer, o gestual, o modo de andar, o olhar, tudo Amado, isso. se eu não entender como é que ela anda, como é que ela fala, como é que ela se mexe, como é que ela cheira, cada personagem meu tem o seu personagem, o seu perfume. Se eu não entender esse universo físico dela, porque é através dele que eu vou chegar, né? A corda vocal é um músculo também, né? Então é tudo musculatura, né? Que é belo na criação é que tudo é musculatura. Então, eu não tenho o menor pudor, nunca foi planejado. Né? Eu nunca vou construir um personagem, não. Sim, mas isso vem também da Martha Graham, né? Com certeza, com certeza. Aquela exigência de cada gesto teu ter o seu histórico, né? Perfeito. Mas também desse teu texto que você diz que você tem que entender o texto antes de qualquer coisa, né? Tem muita... A palavra tem muito significado. Eu sou apaixonada pela palavra. Eu acho que você tem que confiar nela. Por isso que quando você trabalha num bom texto, tudo flui. Difícil é você lidar com a palavra num texto não muito brilhante. Né? A gente tem alguns depoimentos para te mostrar, Clarice. O primeiro deles é de uma pessoa que não poderia faltar neste programa. Que não poderia faltar. A Clarice Abujan, clá. Nossas vidas é uma vida só, né? A gente se encontrou lá atrás, sei lá em que ano, acho que 60, sei lá. Já fazíamos aula juntos. Aí você é uma grandíssima bailarina, uma grandíssima atriz. Eu não vou ficar falando sobre isso. Todo mundo já sabe. O que eu tenho que falar é sobre amizade. E a amizade hoje em dia é uma coisa muito especial, né? Então essa amizade que nós cultivamos todos esses anos e continuamos cultivando é o que vale a pena viver. E é muito bom porque você está no seu canto, eu estou no meu canto. Quando a gente se encontra é como se a gente não tivesse separado nunca. Então, o que eu posso te dizer? Um beijão enorme, muitas saudades, muita conversa e muito amor aí para dar e vender. Beijo. Essa é o concurso, né? Desde sempre na tua vida. Essa foi uma professora na minha vida, em termos de retidão, de empenho, sabe?
eu acho que eu devo a ela também ir, sabe, fazer. Eu saí do estúdio dela e montei o meu estúdio, que tinha 2 salas, chamava MG, Marica Gedali e Martha Graham. E ela me deu todo o apoio, não só de mandar espelho, mandar barra, essas coisas todas, que é tão raro nesse universo. Marica é minha amiga desde sempre. Eu tinha 15 anos quando a companhia do Paul Taylor veio para o Brasil, 15, 16 anos, e nós fizemos aula juntas na Vera Câmara. Depois cheguei a coreografar para o Ballet Estágio, para a companhia, e fiz aula lá anos, e dei aula lá anos também, né? Mas, acima de tudo, a minha amizade com ela é linda, é de alma mesmo, sabe? E você, assim como a Marica, o Décio Otero, a Penha de Souza, a Neide Rossi, foi uma das precursoras do teatro dança no Brasil. Aqui na TV Cultura, os primeiros passos do teatro dança. Como que isso foi recebido aqui? Maravilhoso. Foi lindo. Ela montou, era uma doida. Eles montaram o Plínio Marcos, Navalha na Carne. É um dos números de dança e teatro até hoje, que eu acho um dos mais belos que eu vi. Depois Marilena Ansaldi, né, que também fez dança-teatro muito, 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 muito. Então, é uma expressão que eu acho que pode ser montada o resto da vida. Essa leitura será sempre bem-vinda. Bom, Clarice, você se tornou aquela artista que dança, coreografa, atua, cria escolas, cria projetos de dança, produz espetáculos e ainda viria a fazer também cinema e televisão. Tanta coisa! Vamos continuar a nossa conversa no segundo bloco? Vamos. Vamos lá. Voltamos já com Clarice Abujamra. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Clarice Abujamra. Clarice, já no início da sua carreira, você teve a sua primeira experiência no cinema, no filme As Amorosas, do Walter Hugo Cury, e que parece que também foi meio por acaso. Foi. Era uma mulher maravilhosa, era crítica também. Ela ligou e falou assim, Clarice, vamos fazer um filme aqui em casa, vem aqui para fazer figuração. E eu fui. E eu estava sentadinha, eu fazia aliás, uma das fotos mais lindas que eu tenho com o Paulo José, e era um grupo de estudantes que iam entrevistar o Paulo José e o Cury me escolheu para eu ser a entrevistadora. Então, me deram um material para segurar e eu estava sentadinha ali no canto, falei assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, sabe? Aí o rapaz passou, o assistente de direção, falou assim, Clarice, ele olhou na minha mão e falou, você viu a claquete? Eu falei, olha, eu cheguei hoje aqui e não conheço ninguém. Eu não sabia o que era claquete. Entendeu? Aí ele sorriu, foi super gentil, né? E foi assim. Tá pronto? Claquete. Será que o filme vai dar? Ainda tem 60 metros. Nós temos que economizar. Hein? Aham. Atenção. Roda. Gravando. 64, tomada 1. Depois também não fiz mais nada. Quando eu estava fazendo Carmen com o filtro do Gerald Thomas, chega no teatro Carlos Reichenbach e me convidando para fazer um filme. Eu falei para ele, não sei fazer cinema. Não. Eu lembro que, na época, o Fagundes, que a gente estava fazendo a peça juntos, ele falou, isso, você fez muito bem em falar isso, entendeu? Acabou comigo. Porque eu falei para o Carlão, não dá. Ele falou, Clarice, o perfil é teu, você tem que fazer esse filme. E foi um filme que te rendeu o prêmio Governador do Estado. O primeiro espetáculo, o primeiro trabalho que ganhei. E o Carlão é um diretor maravilhoso, né? O relatório da 8ª série. O que é que houve, hein? Está vendo uma sindicância para saber se algum aluno teve alguma coisa a ver com a morte da faxineira. Que absurdo. Mas nesse meio tempo você fez o Gaijin também, não foi? Nessa época? Gaijin acho que foi depois, Foi né? depois. Mas agora,
nos filmes da Laís Bodansky, aí você arrasou, né? A Laís, né? Não é. Vários prêmios de atuação no filme Chega de Saudade. Você fez uma dançarina de tango e em Como Nossos Pais também. Você foi escalada quase no dia da filmagem. Como é que foi? Na véspera. Na véspera. A Laís me ligou e falou, Clarice, você aceita, vamos tomar um café comigo, eu quero conversar com você. E marcou no Quotidien da Vila Madalena, nunca vou me esquecer. Aí ela começou a contar do filme e falou assim para mim, por coincidência, a personagem também se chama Clarice. Eu falei, que legal. E assim na frente dela, o que eu vou falar para essa mulher, né? Então, eu falei, tá, vamos fazer. Ela falou, então, depois de amanhã a gente filma. Não tinha nem figurino. Você não tinha nem lido o roteiro. Nada, nada. Depois ela me contou que quem sugeriu o meu nome foi Maria Ribeiro, que é um canto de pessoa e devo muito a ela. Ela foi super receptiva, assim, entendeu? Que faz o papel da sua filha no filme, né? Ninguém ia entender por que eu fiz isso. Você não ia me entender, as pessoas não iam me entender. Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Inclusive o jeito que você me contou? Não, realmente não consigo entender. Aliás, eu não consigo entender como que alguém pode escolher a mentira no lugar da verdade. Muita gente prefere a mentira e nem se dá conta disso. É isso que você me ensinou. Mentira no lugar da verdade. Eu temo muito o fazer cinema. O único lugar que eu não temo em outro sentido, né? É o teatro. Quando eu estou no teatro, ali, eu sou a pessoa, não tenho medo de nada. Ali é o teu território. Nada. Para o bem ou para o mal, ali é o meu canto, né? Já no cinema, eu tremo do pé à cabeça. E eu falei para a Laís, não sei fazer cinema. Você fala para mim, vai para a direita, eu vou para a direita. Você fala, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Fala, olha aqui, você olha para frente. E até hoje, eu não consigo ter essa... Apesar de ter me saído, graças a Deus, muito bem nos trabalhos que eu fiz de cinema, até hoje não é... Tenho loucura para fazer cinema. Passei a adorar fazer cinema. Tudo que eu tinha de receio, eu passei a gostar. Mas, quando eu entro, é a mesma coisa. Por favor, diz para onde eu vou, diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. E a tua atuação no Chega de Saudade, você não tem uma fala, você dança, mas é uma atuação brilhante, né? É que o filme é bom. É um filme lindo, um filme voltado para a terceira idade. Ela mesma. Você já viu? Tô falando com você. Você já tá de olho onde, hein? Mas ela é linda, hein? Ela é poderosa pra caramba, né? Ela vem um puta carrão importado. Ela chega lá no shopping. O álibi dela qual é? Shopping. Você acha que aquilo é pra você? É ruim, hein? Por que não? Você fala que você treme toda vez que você entra num set de filmagem, mas você também foi estudar roteiro. Você tem que planos aí com o cinema? Eu quero ser roteirista. Porque tem uma realidade cruel, que não é para me ouvir do lado trágico, mas o lado 2 e 2 são 4. Para as mulheres mais velhas, a cada dia, e homens também, justiça seja feita, os personagens vão rareando. Então, é muito difícil você ter um filme com... uma amiga minha disse assim, Clarice, que você ganha tudo quanto é prêmio de coadjuvante, porque a gente não vai ganhar mais protagonista, entendeu? Na nossa idade, a gente só ganha prêmio de coadjuvante. Então, porque é verdade, vai rareando. Aí eu comecei a me preocupar com isso, sabe? E tive a ideia de fazer um seriado, já pensando nisso, que é Bela. Aí a Movie Art, que entrou comigo nesse projeto e com o Maurício, falou, faça o longa antes da coisa. Então, aí eu fui mergulhar para estudar mesmo roteiro e me apaixonei, né? Porque é um... Agora, eu não consigo escrever... 2 coisas que eu amo na minha vida. A maior delas, a poesia, não consigo escrever um poema. Teatro, não consigo escrever uma peça. Não tem jeito. Vamos para a televisão. Na televisão, a sua primeira novela foi a Princesa Santuza. A novela era O Machão, protagonizada pelo Antônio Fagundes, né? Vocês já se conheciam ali? Já estávamos casados. Já estavam casados. 1 ano já. Vocês se conheceram onde? Eu fui coreografar uma peça.
E eu estava com uma amiga minha, eu falei assim, vou namorar com esse moço. Não deu outro. Dito e 8 feito. meses depois, a gente estava casado. 8 meses depois. 8 meses. E é, assim, um encontro lindo na minha vida, porque somos amigos até hoje, temos 3 filhos, eu digo 4, porque Bruno, que é o filho dele, com Mária Carvalho, eu reputo como meu filho também. E foi um dos encontros mais lindos da minha vida, que continua e continuará sempre. Agora, sua entrada numa novela, por exemplo, que aí é outra praia, outra coisa, É outra né? coisa. Como é que foi isso? Eu entrei. Manda ir para lá, eu vou. Manda ir para cá, eu vou. O que é o seu personagem? Como? Era um personagem bom, né? Não, todos. O da Santuza era maravilhoso, porque ali não tinha como você não vingar. O elenco daqui, Irene Ravache, o Fá, Jacques Lagoa, era um elenco, só tinha gente de talento. Elias Glazer, aprendi muito com ele. O Elias era um louco, entendeu? Eu lembro que tinha uma cena, ensaiou, abre a porta, ele vai estar deitado, ruim da garganta. Nunca vou me esquecer isso, abre a porta, cadê ele? Estava cantando no espelho. E essas coisas, assim, nossa, foi um baita aprendizado aquilo lá. Você vai casar com a Catarina. Oh, Deus me ajude. Olha, se Deus vai te ajudar, eu não sei, mas que eu vou. Como? Clarice, agora a gente tem um depoimento de alguém que esteve com você na peça Revista do Enfio e em vários outros trabalhos. Olha só quem é. Clarice Abujamra, uma das minhas amigas, irmãs de uma vida inteira. Curiosamente, a gente trabalhou muito pouco juntos. A última vez foi em 2016, quando você me chamou para fazer, sob a sua direção, cenas de uma execução. Mas antes disso, em 1978, por pouco, eu não te dirigi. Na peça do Lauro César Muniz, Sinal de Vida. Você ia fazer a peça num elenco que era protagonizado pelo Antônio Fagundes, com quem você estava casada na época. Na mesma ocasião, o Ademar Guerra, um amigo comum nosso, estava formando o elenco de O Último Dia de Araceli, uma peça do Marcílio Moraes. E ele veio falar comigo e falou assim, Oswaldo, você vai trabalhar com a Clarice e o Fagundes? Eles estão no elenco lá do Sinal de Vida. Eu falei assim, não é bom, porque, veja bem, o dia que eles se desentenderem por causa da pasta de dente em casa, eles vão chegar lá no teatro amuados e tal, isso não vai ser bom para o espetáculo. Libera a Clarice, que eu estou precisando dela no elenco do Último Dia de Araceli. Eu falei assim, vou conversar com a Clarice. E eu sei que, resumo da ópera, você acabou não fazendo Sinal de Vida e foi trabalhar com o Ademar. E eu queria que você lembrasse, se é que você lembra desse episódio, com um detalhe. Depois disso, você, mesmo separado do Fagundes, vocês dois continuam trabalhando juntos até hoje, né? Vocês se dão muitíssimo bem, o que desmente, certamente, aquela teoria do Ademar Guerra que casal trabalhando no mesmo elenco não dá certo. Isso foi um golpe, certo, foi um golpe do Ademar, não foi não? E foi um espetáculo que era Araci Balabanian, Carlos Vegueiro pai. Nossa, uma peça dificílima, era terrível, porque era fato real, né? O Marcílio que escreveu, sobre a morte da Araceli, daquela menina, espetáculo porrada mesmo, era uma coisa assim muito forte. Fiquei muito feliz de ter feito. Ali foi uma escola de interpretação, ali não tinha só de dentro para fora, não, sabe? De fora para dentro, não, assim, era um elenco. Era um mergulho mesmo, né? Forte, Agora, você estava comentando, antes da gente começar aqui, que você chegou a fazer teleteatros aqui na Cultura com direção do Ademar, né? E com o Oswaldo também. Sim. Com o Oswaldo também, e com o Abu também. 9 meses aninhado, esperando e sonhando, no silêncio dos sonhos, no silêncio do medo. O que nós fizemos agora aprendo a abandonar. O que nós conhecemos, de hora em diante terá de ser desconhecido. Adeus. Aliás,
Tem aquela história do teleteatro que você ia fazer, a aranha. Não posso lembrar disso. É para contar a história da aranha? O tio Tó me chamou e falou assim, Claricinha, são duas pessoas que me chamam de Claricinha nesse mundo, ele e Márcio Aurélio, um dos maiores diretores que eu conheço também, grande amigo. E o tio Tó falou assim, Claricinha, o tio vai fazer uma peça e tem um personagem para você, protagonista. Eu falei, tio, nunca fiz nada, o senhor vai me dar uma proteção, o senhor está louco. Não, você vai fazer muito bem. E veio a leitura de mesa, e tem o texto para cada um, Cleidiácones. Era uma turma, Tombar era uma turma fera. E eu sentada ali com o texto na minha frente, aí página 1, página 2, página 10, não vi meu nome, não vi nada, acabou a leitura, despediu de todo mundo. Eu falei, ô tio, o senhor falou que eu ia fazer uma protagonista, não sei quem. Não falo nada, não tem nada. O que o senhor está falando, né? Ele falou, não, Claricinha, você vai fazer a aranha. Eu passei o dia inteiro num fundo branco, sabe? Subindo e descendo, escorregando no fundo branco. Coisas de Jabu, entendeu? Coisas de Jabu. Clarice, aqui na Cultura, você e o Fagundes apresentaram o programa É Proibido Colar, né? Que era uma atração super animada com os jovens Até estudantes. hoje é um baita sucesso. É um baita sucesso, né? Então, olha só de quem a gente tem um depoimento agora. É proibido colar? É. Nossa escola é proibido colar, proibido colar. Oi, Clara. Saudades. Eu tenho 3 coisas para falar sobre você. A primeira, toda vez que eu ouço falar em proibido colar, eu ouço falar apresentado por Antônio Fagundes e Clarice Abujamra. Não é verdade. É apresentado por Clarice Abujamra e Antônio Fagundes, porque você lançou o programa, você carregou o programa durante 5 semanas, mais o piloto sozinha, né? E, de repente, Fagundes entrou depois, com o programa já azeitado, funcionando. Então, o programa apresentado por Clarice Abujamra e Antônio Fagundes. Segundo, não existia na época um comunicador para jovem, para adolescente. Existiam apresentadores de infantil e apresentadores normal que liam o teleprompter, liam o texto. E eu precisava de alguém que carregasse uma ficha e uma ideia na cabeça e falasse com a molecada no nível da molecada. De 13 a 17, 18 anos. E você conseguia e fazia isso maravilhosamente bem. E terceiro, eu queria uma parceira, uma pessoa que agarrasse comigo a ideia, porque nós não sabíamos o que aquilo era, nem onde ia dar, né? E eu queria que essa pessoa tivesse a competência e a força, a vontade de fazer comigo um programa que foi um dos maiores sucessos da TV Cultura. Então é isso, essa é a minha opinião, a minha homenagem a você, minha amada amiga, que eu estou morrendo de saudades. Um beijo. Aí, um beijo para você de casa, muito obrigada. Nossa Senhora. Que dizer, né? Tonhão. Esse menino me escreveu um poema, eu nunca mais vou esquecer, na despedida de É Proibido Colar, que foi assim... Porque foi verdade isso mesmo. Eu fiz 1 mês e 1 semana o programa sozinha e ele foi um escudo, sabe? Me dava muita força, me deixava segura do que eu tinha que fazer, né? Então, devo muito ao Tonhão. E não vou mentir se eu disser para vocês que quando eu entrei aqui na Cultura, a primeira pessoa que eu lembrei não foi nem o tio Tó, foi o Tonhão. Não sei, essa coisa de sincronicidade, né, a tal. Obrigada por essa lembrança que vocês estão me oferecendo, porque, nossa... É de emocionar, né? Nossa, e foram 3 anos, nossos filhos eram pequenininhos, de repente, no meio da gravação, minha mãe chegava com os 3, um no colo, o outro não sei aonde, não sei aonde. O cara do som vai me matar. E você ali numa desenvoltura, e numa tranquilidade, numa leveza, né? Mandona, era Mandona. Era Mandona. Muito bom. Depois, quando o Fagundes entrou, ele era o lado light, simpático, né? Todo mundo morria quando eu entrava, era uma coisa... A tia Brava. A Brava chegou, era assim mesmo, muito bom. Agora, voltando ao teatro, parece que o titio Abu
Claro, ele te inspirava, mas também pegava no seu pé, né? Como é que era essa relação entre você e ele no teatro? Vale dizer que o tio, me permitam, o tio Todd, eram duas pessoas. Um, o profissional, e outro, o tio. E ele dividia muito bem. O tio era moralista, era coisa que ninguém imagina do velho, aquela coisa, né? Era outra pessoa. E, como diretor, se tivesse 30 pessoas no elenco, ele não perdoava um erro meu. Nunca. Ele foi de uma rigidez comigo a vida toda em tudo que eu tinha que fazer. Desde um dia que eu mudei a gola de um personagem, de um figurino, e fui chamada a atenção dele no camarim, quase acabou comigo. Como é que eu tive coragem de fazer aquilo sem falar com o figurinista, que é um criador? Eu usurpei o trabalho dele, que eu também nunca mais fiz isso na minha vida. Agora, se me der um abacaxi, eu ponho e não tiro ele nem a pau, entendeu? Ele era muito, muito rígido comigo. Mas, assim, para valer mesmo, sabe? Ele exigia... Como eu era muito disciplinada, e fiz vários espetáculos que tinha muita gente, então eu era sempre aquela que, mais do que nunca, dava ali a postos, entendeu? Então, quer dizer, já que estamos falando sobre o Abu, o tio Tó, a gente preparou um quadro sobre ele, olha só. Antônio Abujanra, um dos mais importantes diretores do teatro brasileiro, se caracterizou pelo seu espírito irreverente, ousado e inventivo, que tirava o público de suas caixinhas. Pensar é um assunto demasiado sério para qualquer amador que se meta com a vida. Formado em jornalismo e filosofia, iniciou sua carreira como crítico de teatro, mas logo estaria dirigindo e atuando nos palcos do Teatro Universitário de Porto Alegre. Pouco tempo depois, foi estagiar com os grandes diretores franceses Roger Planchon e Jean Vilar. Ao retornar ao Brasil, funda o grupo Decisão, com montagens baseadas nas ideias de Bertolt Brecht. Seu currículo conta com aproximadamente 150 espetáculos encenados e dezenas de prêmios conquistados. Na televisão, ficou nacionalmente conhecido no papel do bruxo Ravengar, da novela Que Rei Sou Eu. Em 2000, estreou como apresentador do programa Provocações, aqui na TV Cultura, onde trabalhou até sua morte em 2015. Sua sobrinha neta, Clarice Abujanra, o considera seu grande mentor. E com certeza deve ter vivenciado lições impagáveis e algumas saias justas na convivência com esse inspirado provocador. Mas você deu o troco, porque você foi dirigi-lo no primeiro trabalho dele como ator, o Contrabaixo. É. Vou confessar uma coisa para vocês, é a primeira vez que eu vejo o tio Tó desde que ele foi embora. É mesmo? Eu nunca tive coragem de ver um vídeo dele. Acho que eu te falei isso uma vez, não falei? Foi. Não passou. Foi a primeira vez que eu vi hoje. Sim, no espetáculo lá, quando acabava a direção, ele me chamava no camarim. E falava assim, você acertou nisso, 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 errou nisso. Próxima vez você faça isso. Porque ninguém dirige, né? Ele dirigia, você dirigindo. Exatamente. Me ensinava, né? Era uma generosidade da parte dele, realmente. Entendeu? Ele podia ficar quieto, né? Nossos clássicos, por exemplo, eles eliminaram tudo que se interpôs em sua frente, sem piedade. Mas inconscientemente, porque nossos clássicos eram homens honrados. Schubert, por exemplo, seria incapaz de prejudicar a uma mosca. E Mozart, ainda que um tanto grosseiro, era uma pessoa altamente sensível. Não tinha nada de violento. Beethoven também não. Apesar dos seus acessos de cólera. Para dar um exemplo, ele destruiu vários pianos, mas nunca um contrabaixo. E a gente não sabe se ele tocou algum contrabaixo. Cada ensaio, no final, ele dava o seu mais do que abalizado parecer sobre
sobre o que eu tinha feito, né, o que eu havia feito. E quando ele também não gostava de um trabalho que eu fizesse, ele era assim, ele sempre corrigia, não era para botar para baixo, ele sempre trazia o teu erro, mas abalizando, fazendo você entender o seu erro, né? E também quando ele elogiava, ele sabia fazer um elogio como ninguém. Agora, tem uma curiosidade sobre o Abujanra, que é o seguinte, ele sempre me pareceu muito maior do que qualquer personagem que ele interpretasse. Com certeza. Embora os personagens estivessem nele. É ele mesmo. Né? E como é que você enfrentou isso dirigindo? Com muita tranquilidade. Eu acho que eu tenho essa coisa assim, quando eu trabalho, pode ser a maior paixão da minha vida, pode ser uma hora amigo, uma hora inimigo. A hora que eu entro para trabalhar é outra coisa, sabe? Nada interfere. Eu acho que sempre que existe um valor maior do que a gente. Você monta um trabalho, né? Não são vocês dois, não sou eu. Tem um anel dourado aqui em cima, superior a nós. E o teatro, para mim, principalmente o teatro, é isso. Sabe, lá não tem sempre um valor maior a ser respeitado. Então, lá eu não temo nada. Dirijo o que tiver que dirigir, me exponho da maneira que tiver que me expor. Cessa tudo quanto a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta. Que um valor mais alto se levanta. Mais um depoimento, Clarice. É uma atriz que se tornou também uma grande amiga sua. Minha amiga muito querida, do coração. Parabéns pelo aniversário. Eu estou mandando essa mensagem para você exatamente no dia do seu aniversário. Acho que ela vai chegar um pouco atrasada aí, mas você sabe que não é só no aniversário. Mas eu sempre desejo tudo de bom para você que você merece. Sabe, o que eu desejo nesse novo ciclo que você está começando agora é um grande projeto, uma coisa que você queira fazer, que na verdade é um presente para nós, que vamos assistir você e sempre babamos por tudo que você faz. Mas eu queria alguma coisa assim que, sabe, que tocasse fundo, uma coisa como foi, por exemplo, o Abajur Lilás, né? Foi boa lembrança, apesar de tudo que aconteceu, apesar da gente não ter estreado o Abajur Lilás, a gente não conseguiu botar no palco, mas foi uma coisa marcante para você, para mim, para todas as pessoas envolvidas. Então, meu amor, um beijo para você. Que mulher, que atriz maravilhosa também, né? Nossa Senhora. Abajur Lilás foi o primeiro enfrentamento nosso com a censura, né? Estava o espetáculo montado, tudo uma loucura, baixaram com tudo que tinha direito. Foi terrível para todos. Eu não estava em cena. A produção era deles lá, né? E eu e o Fá estávamos por trás ali. Foi um baque, por isso que ela falou o quanto foi importante, sabe? Você lidar com, sentir na pele, sabe? O que é isso? Uma coisa você ouvir falar. Né? Complicado. Essa mulher eu tenho um orgulho só da minha vida. Os amigos, bicho. Não tem nada que supere um amigo na vida, né? Nada. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar dos seus últimos trabalhos e estudos, que não são poucos, né? A gente volta já com Clarice Abujanra. Nossa Senhora. Pronto, estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com a atriz, dançarina, coreógrafa, diretora, escritora, etc. e tal, Clarice Abujanra. Clarice, você disse que tem vários Antônios na sua vida. Antônio Abujanra, Antônio Fagundes, Santo Antônio, né? Santo Antônio. E um certo Antônio, dançarino de flamenco. Antônio Gades. Que fez você protagonizar um episódio meio estranho, não foi? Num avião, uma coisa assim, um embarque. Nossa! Porque eu estava no Rio de Janeiro com ele e chegou a hora de ir embora, de vir embora, né? Ele ia tocar, a companhia ia embora.
E ele me acompanhou até o aeroporto. Naquela época tinha uma porta de vidro assim que separava, né? O avião saía bem dali, né? Tanto que se atravessava a pé, aquilo ali. E eu sentei, quando eu sentei no avião, olho na janelinha, eu vi. Ele tinha um parzão de olho azul, assim, né? Eu vi. E eu falei, para, avião, para. Um auê dentro daquele avião. Eu queria descer, e desci do avião. E corri até a porta, ele olhou assim. Olhei para ele, uma última vez entrei no avião e voltei. Mas foi Deu uma atrasadinha. Você imagina a felicidade das pessoas da ponte aérea, que tem horário, né? Ponte aérea. Quem é essa maluca? Clarice, mais uma mensagem carinhosa para você. Eita, nós. Tive a honra e o prazer de trabalhar com ela no meu segundo trabalho em televisão, que foi Os Ossos do Barão. E já nós não contracenamos muito, mas o pouco tempo de convívio já trouxe uma amizade, um carinho, um respeito que se estendeu pelos anos. Todo mundo que começa nessa carreira sabe o quanto que é difícil você chegar no set e se deparar com gente que você estava acostumado a acompanhar do outro lado da tela, né? E Clarice sempre se mostrou uma pessoa muito receptiva, muito respeitosa com quem estava começando, né, assim como eu, e uma companheira, uma colega de trabalho fenomenal, e uma das pessoas mais divertidas com que eu já trabalhei em toda a minha vida. A gente deu muita, mas muita risada em As Aventuras de Poliana e Poliana Moça. Então foi uma delícia. É uma pessoa deliciosa, é uma pessoa maravilhosa de se conviver, uma grande amiga que eu espero poder ter mais e mais vezes o prazer e a honra de poder contracenar com ela. Então, para você, Clarice, um grande beijo, eu te amo mesmo, você sabe disso, e tudo de bom para você, você merece. Querido. Era a direção do Tio Thó. Ah, é? Ossos do Barão. Ossos do Barão, né? No SBT. Ele é um encanto, minha Nossa Senhora. Só gente boa. Pegar alguém assim, Nossa Senhora. Diga lá. Clarice, você tem planos de escrever um romance, né? Dá para adiantar para a gente sobre o que se trata, qual é o assunto? Por enquanto só tem o título. Não, como agora eu estou passando por um período muito louco de trabalho, eu ouvi uma frase maravilhosa do Freud que eu não estava conseguindo escrever mais. Ele diz, percepção e memória não combinam. Então eu parei, eu só vou voltar depois que eu cumprir essa minha agenda agora de trabalhos, de compromisso, né, para poder me dedicar mesmo. Né? E um dos seus projetos é com a Virginia Woolf. Você está trabalhando neste momento. Da Márcia Bujanra, porque família é máfia. Né? Máfia. Nossa família... Primeiro era os Goulart. Eu brincava sempre com a Anissete, que ela e meu tio eram almas gêmeas, né, de companheiros, e o Paulão e a família. Família, né? Eu sou de uma geração ainda que era... A palavra família tinha um peso, né? Peso não, eu acho a coisa mais linda do mundo, família mesmo. Né? E a Marcinha, que é a diretora também, me chamou para trabalhar como atriz. Eu estou excitadíssima por ser dirigida por ela. Vai ser muito legal. Tem um quê com o trabalho mais marcante da sua vida que você já declarou que é o 9 Partes do Desejo? Esse, para mim, eu não fiz nada que se equiparasse. Cenas de uma execução foi muito forte para mim, mas as 9 Partes do Desejo... Eu lembro da minha avó, que dizia assim para mim, filha, ela morreu falando caipira, libanesa, né? Sangue não vira água, filha. Ela falava. E realmente, quando eu peguei o tema, eu vi, apesar de ser sobre história de mulheres iraquianas, são árabes, né? Aquilo... E era de uma... Agora está sendo montado no mundo inteiro. Ela lançou o livro e vem um filme agora. E é um texto que é para 9 mulheres, interpretado sempre por uma atriz. Por uma só, mas não porque eu quis. O original da peça, a atriz interpreta 9 personagens. Um mais que o outro. Eu ia falar um palavrão. Um mais do que o outro. Baseado em entrevistas reais, né?
tudo baseado. Tanto que a Heather Raffo, a autora, quando a gente estava ensaiando, Márcio Aurélio, que dirigiu lindamente, Yara Leite e Adriana Morim, que me acompanharam a vida toda na produção desse espetáculo, eu recebia e-mail dela com novos depoimentos do Saddam. Olha, mudou isso aqui, quer dizer, mudou não, acresce isso aqui. Então, era uma coisa... O público saía de 4 do espetáculo, mas era de um momento da dramaturgia, assim, preciso, na hora certa, da maneira certa, sabe? Esse é inesquecível. Monteagudo, né? Era, no fígado. Temos um último depoimento, Clarice. Agora é de alguém com quem você vem trabalhando bastante ultimamente. Eu tive a honra de dirigir a Clarice na peça Veraneio, do Leonardo Cortez. E ela, para mim, é uma artista incrível, uma pessoa maravilhosa e que reúne 2 qualidades que eu amo numa artista e numa pessoa. Que ela é, ao mesmo tempo, muito séria, muito rigorosa, muito dedicada. E, por outro lado, ela é muito anárquica, ela gosta de subverter, ela é direta, ela é desbocada, ela tem uma originalidade, espontaneidade que te conquista, né, pela sinceridade. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente ensaiava, não é que a Clarice chegava no horário. A Clarice chegava antes de todo mundo, ela chegava antes do horário para se preparar, para se aquecer, se concentrar. E depois mergulhava na cena e ficava brava com qualquer interrupção, porque ela queria fazer. Então, ao mesmo tempo que ela tinha esse rigor, às vezes ela se impacientava com a gente também. Mas foi um processo maravilhoso, uma pessoa muito afetiva, muito coraçãozuda, como eu gosto de falar, mas que reúne essa maestria do cuidado, da dedicação, do ofício, sabe? Uma pessoa muito séria. Eu aprendo muito, sou muito agradecido de ter tido essa oportunidade maravilhosa de cruzar minha carreira com a Clarice e aprender tanto com ela e me divertir muito com ela. Então é isso, assim, as 2 coisas andaram juntas. A Clarice é um desbunde, a Clarice é um deleite, a Clarice é realmente maravilhosa. Oh, Pedro, foi uma emoção trabalhar com essa turma. Bati de frente com eles, mas valeu a pena. Porque era um bando de jovens, né? E eu caí ali de paraquedas, até entender, aprender. Eu falei, gente, vocês são felizes demais, eu não consigo lidar com essa alegria tão genuína. Nossa, foi difícil, não foi fácil, não, mas Veraneio vai voltar agora, vai ser, espero, continue sendo o sucesso que foi. É uma delícia. Nossa, como é bom fazer comédia, né? É bom. Bom, Clarice, a gente está chegando ao fim do programa, mas antes a gente queria te fazer um pedido, né? Que, assim, para você, um bom texto é a base de tudo. E você tem paixão pelas palavras e principalmente pela poesia. Então, você pode recitar alguma da tua preferência, assim, para a gente encerrar o programa? Vamos fazer a Flor Bela, Espanca, que faz parte do Antônio? Belíssima escolha. Então, vamos lá. A alma dos poetas não as conhece ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Vivem perdidas na vida como as estrelas no ar. Sentem o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Só quem arrasta no peito dores amargas e secretas é quem em noites de luar pode entender o poeta. Eu que arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém, tenho alma para entender a do poeta também. Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca. Maravilha. É isso aí. Você encerra o programa? Ah, eu não quero. Não? Clarice, foi uma honra ter você aqui. A tua trajetória é inspiradora. Obrigada. Muito obrigado, Clarice. Eu vou falar um pouquinho mais. Por favor. Só tenho a agradecer a vocês, porque vocês trouxeram de volta na minha vida momentos mais do que preciosos. Mais do que preciosos. Muito obrigada. Essa equipe maravilhosa, todo mundo aí, que infelizmente eu não sei o nome de todo mundo, mas foram todos muito gentis. Você que me assistiu, um beijo. Muito obrigado, Clarice.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Emocionado. Gente, que programa lindo que é de vocês. Não, que lindo.